Quando os Estados Unidos entram em guerra no Oriente Médio, o mundo inteiro para por um momento. E uma pergunta começa a surgir em todos os lugares. Isso é apenas mais um conflito regional? Ou estamos assistindo ao início de algo muito maior? Porque a história mostra uma coisa muito clara. Grandes crises globais muitas vezes começam exatamente assim. Com um evento aparentemente localizado. Um ataque militar. Uma escalada política. E de repente, aquilo começa a se espalhar pelo mundo inteiro. Foi exatamente assim no início da Primeira Guerra Mundial. Foi assim em vários conflitos do século XX. E agora, novamente, os olhos do mundo estão voltados para o Oriente Médio. Na madrugada do dia 28 de fevereiro, uma operação militar coordenada entre Estados Unidos e Israel atingiu diversos alvos estratégicos dentro do território iraniano. E não foi um ataque pequeno. Foi uma operação complexa, envolvendo caças, drones, mísseis de cruzeiro e ataques de precisão. Os alvos incluíam instalações nucleares, centros militares, bases ligadas ao programa de mísseis balísticos e centros de comando do regime iraniano. Mas o que realmente chocou o mundo foi outra informação que começou a circular logo após os ataques. O complexo do líder supremo iraniano foi atingido. E segundo diversas fontes internacionais, o líder supremo Ali Khamenei teria sido morto junto com outros membros importantes da cúpula do regime. Se essa informação se confirmar completamente, estamos falando de um evento histórico. Porque Ali Khamenei não era apenas um presidente ou um chefe de governo. Ele era a figura mais poderosa de todo o sistema político iraniano. A autoridade máxima do país. E a morte de uma figura com esse nível de poder cria algo extremamente perigoso em política internacional. Um vazio de poder. Um vazio que pode mudar completamente o futuro do Irã, e potencialmente de toda a região. Mas antes mesmo de qualquer análise mais profunda, a resposta iraniana veio quase imediatamente. Horas depois dos ataques, ondas de mísseis balísticos e drones começaram a ser lançadas contra Israel. O sistema de defesa israelense, conhecido como Domo de Ferro, entrou em ação. Esse sistema foi criado justamente para interceptar mísseis inimigos no ar, antes que eles atinjam cidades ou instalações militares. E ele conseguiu interceptar boa parte desses ataques. Mas não todos. Alguns mísseis conseguiram atingir o território israelense. Ao mesmo tempo, o conflito começou a se espalhar para outros países da região. Na Arábia Saudita, uma refinaria importante foi atingida por drones. No Catar, instalações ligadas à produção de gás natural sofreram impactos que obrigaram a suspensão temporária de parte da produção. E dentro do próprio Irã, explosões foram registradas em áreas responsáveis por grande parte das exportações de petróleo do país. Quando algo assim acontece no Oriente Médio, existe uma consequência quase automática. Os mercados globais entram em alerta. O preço do petróleo dispara. O gás natural sobe. Investidores começam a procurar ativos considerados seguros. E as bolsas de valores entram em queda. Foi exatamente isso que aconteceu. O petróleo Brent chegou a subir mais de 14% em poucas horas. O gás natural na Europa subiu mais de 40%. O ouro começou a subir, porque investidores procuram proteção em momentos de crise. O dólar se fortaleceu. E as bolsas ao redor do mundo abriram em queda. Ou seja, mesmo sendo um conflito localizado, os efeitos começaram imediatamente a se espalhar pela economia global. Mas para entender realmente o que está acontecendo agora, precisamos olhar para trás. Precisamos entender como o Irã se tornou o país que ele é hoje. Porque esse conflito não começou ontem. Na verdade, as raízes dessa tensão vêm de décadas atrás. Para entender isso, precisamos voltar até 1979. Antes disso, o Irã era governado por uma monarquia. O país era liderado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi. O regime era autoritário, mas mantinha relações muito próximas com os Estados Unidos e com países ocidentais. O Irã estava passando por um processo de modernização. Mulheres frequentavam universidades. O cinema florescia. A cultura ocidental tinha forte presença. E o país era considerado um aliado estratégico do Ocidente no Oriente Médio. Mas essa realidade começou a mudar. Com o passar dos anos, cresceu dentro do país um sentimento de insatisfação. Muitas pessoas criticavam corrupção, desigualdade social e repressão política. Ao mesmo tempo, movimentos religiosos começaram a ganhar força. Esses movimentos foram liderados por uma figura chamada Ayatollah Ruhollah Khomeini. O resultado foi a Revolução Islâmica de 1979. Protestos tomaram conta das ruas.
O regime entrou em colapso. O Shah fugiu do país. E o Irã se transformou em uma república islâmica. Esse novo sistema político criou uma estrutura muito diferente da maioria dos países. No topo dessa estrutura existe uma figura chamada líder supremo. Essa posição concentra um poder gigantesco. O líder supremo controla as forças armadas, influencia o sistema judicial, define as principais decisões estratégicas do país. Mesmo existindo presidente e parlamento, a palavra final sempre pertence ao líder supremo. Ou seja, ele é a autoridade máxima do sistema político. Além disso, foi criada uma organização extremamente importante chamada Guarda Revolucionária. Essa organização começou como uma força militar destinada a proteger a revolução, mas ao longo das décadas, ela se transformou em uma das instituições mais poderosas do país. A Guarda Revolucionária controla setores estratégicos da economia, supervisiona o programa de mísseis balísticos, tem influência direta no desenvolvimento nuclear e conduz operações militares fora das fronteiras do Irã. Mas existe um ponto fundamental na estratégia iraniana. Depois da guerra entre Irã e Iraque nos anos 80, o regime iraniano chegou a uma conclusão estratégica importante: nunca mais lutar sozinho em uma guerra convencional. A guerra contra o Iraque foi extremamente sangrenta. Centenas de milhares de pessoas morreram. E o país percebeu que enfrentar potências estrangeiras diretamente poderia ser extremamente perigoso. Então o Irã começou a desenvolver uma estratégia diferente. Uma estratégia baseada em influência regional. Em vez de depender apenas do próprio exército, o Irã passou a apoiar grupos armados em diversos países da região. Esses grupos funcionam como aliados estratégicos. No Líbano existe o Hezbollah. Em Gaza existe o Hamas. No Iraque existem diversas milícias xiitas alinhadas ao Irã. Na Síria existem forças apoiadas por Teherã. E no Iêmen existe o movimento Houthi. Essa rede cria múltiplos pontos de pressão ao mesmo tempo. Israel costuma descrever essa estrutura como um polvo iraniano com vários tentáculos espalhados pelo Oriente Médio. Já o Irã chama isso de eixo da resistência. Na visão iraniana, esses grupos funcionam como uma barreira contra a influência dos Estados Unidos e de Israel na região. Agora vamos falar sobre outro ponto essencial. Por que os Estados Unidos decidiram atacar? Segundo analistas, existem 3 grandes motivos. O primeiro motivo é o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos acreditam que o Irã está cada vez mais próximo de alcançar capacidade técnica para produzir armas nucleares. Se isso acontecer, o equilíbrio de poder no Oriente Médio pode mudar completamente. O segundo motivo envolve os mísseis balísticos do país. Esses mísseis já têm alcance suficiente para atingir bases americanas no Oriente Médio e aliados na Europa. E o terceiro motivo é o apoio do Irã a grupos armados na região. Washington considera que esse apoio é um dos principais fatores de instabilidade no Oriente Médio. Para Israel, o risco é ainda maior. O governo israelense considera o regime iraniano uma ameaça existencial, ou seja, uma ameaça à própria sobrevivência do país. Por isso, enfraquecer a estrutura estratégica do Irã se tornou uma prioridade para Israel. Mas existe um elemento novo que pode mudar completamente o cenário: a morte do líder supremo. Durante décadas, Ali Khamenei foi o ponto de equilíbrio entre as principais forças de poder dentro do Irã. Ele mediava disputas entre o clero religioso, os militares e os serviços de segurança. Sem essa figura central, o sistema político iraniano pode entrar em uma disputa interna pelo poder. Oficialmente, o processo de sucessão prevê que um conselho chamado Assembleia dos Especialistas escolha um novo líder supremo. Mas esse processo nunca foi testado em um cenário de guerra e instabilidade. Existe o risco de disputas internas. Existe o risco de a Guarda Revolucionária assumir ainda mais poder. E existe também a possibilidade de o regime acelerar o desenvolvimento nuclear, como forma de garantir sua sobrevivência estratégica. Mas além da dimensão militar e política, existe também uma dimensão econômica extremamente importante. O principal ponto de preocupação dos mercados neste momento é o Estreito de Hormuz. Esse estreito é um corredor marítimo relativamente pequeno localizado entre o Irã e Omã. Mas apesar de pequeno, ele é um dos pontos mais estratégicos do comércio global de energia. Uma parcela enorme do petróleo mundial passa por essa rota. Além disso, grande parte do gás natural liquefeito exportado pelo Catar também depende dessa passagem. Se o fluxo de energia por essa rota for interrompido ou ameaçado, o impacto nos mercados pode ser gigantesco. O petróleo pode disparar.
O gás natural pode subir ainda mais. E quando a energia fica mais cara, isso afeta praticamente toda a economia global. Transporte fica mais caro. Produção industrial fica mais cara. Alimentos ficam mais caros. E a inflação tende a subir. Quando a inflação sobe, bancos centrais tendem a manter juros elevados por mais tempo. E juros altos desaceleram o crescimento econômico global. Ou seja, um conflito militar no Oriente Médio pode acabar afetando diretamente a economia de praticamente todos os países do planeta, inclusive o Brasil. No caso brasileiro, o impacto pode ser misto. Por um lado, petróleo mais caro pode aumentar a receita da Petrobras. Mas por outro lado, combustíveis mais caros pressionam a inflação. Isso pode dificultar cortes de juros. Além disso, em momentos de crise global, investidores costumam procurar ativos considerados mais seguros. Isso fortalece o dólar. E moedas de países emergentes, como o real, acabam sofrendo pressão. Ou seja, mesmo estando a milhares de quilômetros do Oriente Médio, o Brasil também pode sentir os efeitos desse conflito. No final das contas, o que estamos vendo agora pode ser apenas o começo de uma nova fase de instabilidade na região. Conflitos modernos raramente explodem de uma vez. Eles costumam escalar gradualmente, testando limites militares, testando limites políticos, testando limites econômicos. A morte do líder supremo iraniano pode abrir um novo capítulo na história do país, mas também pode tornar o cenário ainda mais imprevisível. E quando se trata do Oriente Médio, pequenos eventos podem ter consequências globais. Agora resta saber até onde essa escalada vai chegar. Porque uma coisa é certa: o mundo inteiro está observando o que acontece agora. E as próximas semanas podem definir muito do que vai acontecer na economia global nos próximos anos.